Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hoy va a ser una live mega especial. Buenas noches. Hola, oi, 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 Bianca. Aí já. Vamos aqui, vou compartilhando. Mientras tanto, hola, Glaucamano. A ideia é poder. Maravilha, aí, já te invitei, Bianca, para poder ingressar. Vamos ver se pode aí aceitar. Vamos compartilhando. Aí está. Boa noite. Boa noite. Aí chama a cara. Aí tá. Aí tá o padre. Muito buenas noches, Lili. Vamos aí. Boa noite. Ah, igual a Lili entende português. Sim, aí vamos. Olha, a ideia também, não, é falar. Aí já mandei o convite ao padre. Vai ser uma noite especial, maravilhosa, super dinâmica. Onde vamos falar sobre não, a constelação familiar, uma ponte entre a fé e a compreensão humana. Olha, Xi. Maravilha, vamos lá. Padre. Muy buenas noches. Boa noite, buenas noches. Vamos aí compartilhando. E como com que me conta de bom, Bianca? Tô super animada aqui com essa live, porque é um tema, como eu estava falando com você, né, no WhatsApp, é um tema que já vem me tocando há muito tempo. Inclusive é o tema do meu TCC, do meu trabalho, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da Aí tá constelação o familiar. padre. Que maravilha. Aí já aí mandei desculpa, Bianca. Aí tá. Boa noite. Buenas noches. Tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria, Padre Miguel. Que alegria, Bianca. Padre, Tudo bem? tudo Estava com os alunos de constelação familiar. Acabei a aula agora e já vim para cá. Oi, essa coisa boa. foi corrido. Bueno, gracias. Bueno, damos la impronta aquí. Bueno, vamos fazer essa live simultânea com os convidados especial, Padre Miguel. É psicoanalista, é padre, constelador familiar, e temos a Bianca, que é nossa companheira, que é advogada, consteladora familiar, também tem vários conhecimentos na parte terapêutica, e vou fazer a tradução, não simultânea, que eles vão aí falar em português, para que pueda chegar essa informação de fé e amor a todos ustedes acá, tanto do Brasil como para nós acá de Latinoamérica. Bianca, Boa te dejo. noite. É um prazer estar aqui. Inicialmente, Padre Miguel Ângelo, eu gostaria de agradecer o aceite desse convite, que o senhor aceitou compartilhar aí sua sabedoria e sua experiência, tanto na parte religiosa, na vida religiosa, no autoconhecimento. E agradecer ao Renan, nosso anfitrião, que está disponibilizando aqui esse espaço e fez de tudo de uma forma tão dedicada para que essa live acontecesse. E tantas outras, né, que você traz aqui um conteúdo riquíssimo para todos nós. E, bom, padre, eu já te acompanho há algum tempo no Instagram, no YouTube, gosto muito do trabalho do senhor. E uma vez eu vi o senhor comentar que no início aí da sua caminhada com constelação familiar, a sua irmã teve uma questão de saúde e ela não conseguiu a cura através dos métodos tradicionais, medicamentos e tudo. E aí ela fez uma constelação
e acabou que esses sintomas amenizaram, não sei se chegou a uma cura, mas foi ali uma nova visão de tudo. E aí, então, vocês entraram nesse universo. Eu sei que o senhor tem uma vasta experiência na psicanálise também, na fenomenologia. Então, gostaria de pedir para o senhor aí iniciar se apresentando, falando da sua caminhada e principalmente como que se deu essa conexão entre o padre da paróquia e o padre constelador familiar. Antes que o padre possa começar, desculpa cortar, Bianca, mais corto, porque assim me dá tempo de traduzir também. Ai, é, Eu ótima. sei que a emoção é muito grande, né? Mas, bueno, Bianca lo que hizo una consulta al padre porque él ingresó, ¿no?, al campo sistémico por una situación que pasó personal con su hermana. Entonces Bianca le hizo la consulta, cómo él introdució, ¿no? Y llegó a conocer las constelaciones familiares y cómo trabajó con esa situación. El padre, por favor. Eu conheci a constelação familiar tem 20 anos. Há 20 anos atrás, um padre, um sacerdote católico, me apresentou a constelação familiar. Um padre psicanalista, qual eu tive contato, eu ainda era seminarista. E ele me convidou para um encontro de constelação familiar, mas não disse o que era, só disse: teremos um encontro na paróquia e gostaria que você participasse. E eu fui. Então eu já caí na prática de 3 dias numa imersão de mais ou menos umas 15 constelações familiares eu participei ali. Você quer traduzir aí? Sí, sí. Bueno, padre, lo que comenta que hace 20 años atrás fue invitado por un otro compañero, un padre, a participar de un seminario en constelaciones familiares. Desde entonces, en esa época, él era un seminarista y lo invitó y no tenía idea de dónde iba. Dijo, venga, y él se animó a irse y en ese día que él participó del proceso de las constelaciones, hizo un movimiento de 20 constelaciones en el mismo día. Fue algo como increíble. E aquilo me encantou do que eu vi, do que eu participei, do que eu vivenciei, né, com as representações. Eu entrei nas dinâmicas de grupo que aconteceram ali e, e aquilo ficou guardado por muito tempo em mim, né? Eu só fui como um participante. Nunca pensei que eu fosse estudar as constelações, até porque eu estava com foco exclusivo para me tornar padre. Então eu estava estudando ali filosofia, indo para a faculdade, né, de teologia. Bueno, ahí estaba escribiendo teología. Bueno, le encantó lo que vio y vivenció dentro de esa dinámica y quedó guardado dentro de él por mucho tiempo lo que fue esa vivencia, ¿no? Él fue como un participante y nunca pensó, imaginó estudiar las constelaciones, ya que en ese momento él tenía un foco inclusive, ¿no? Que era en la parte de clérigo y donde estudiaba filosofía y teología. E, e depois de padre, né, eu comecei a atender muitas pessoas como sacerdote. E o meu bispo me orientou, falou: por que você não profissionaliza os seus atendimentos? Wow. Porque você dá bons resultados e estude uma psicologia, uma psicanálise, porque você vai se tornar muito bom nos seus atendimentos. Foi quando, então, eu recebi um convite de uma psicanalista para estudar psicanálise. Bueno, después ¿no?, que él fue el padre, empezó a atender a muchas personas como sacerdote. Y el propio obispo le aconsejó, ¿no?, a estudiar una psicología, psicoanálisis, para dar esa mejor atención, ¿no?, que él ya tenía ese don a las personas. Y ahí fue cuando él recibió la invitación de una psicoanalista a empezar a estudiar. E eu comecei a estudar. Também não foi para
atendimentos como eu faço hoje. Foi para estudar, para ter mais recursos e ferramentas no meu sacerdócio. Só que eu recebi um convite de uma psicóloga para auxiliá-las em seus atendimentos. E de 4 clientes iniciais se tornaram milhares de pessoas que eu já atendi. Wow, wow, wow. Bueno, él empezó a estudiar, pero no para atender a las personas, ¿no? Pero sí para que tenga recursos y herramientas para su propio sacerdocio. Y ahí cuando recibió nuevamente una invitación de una psicóloga para auxiliar, ¿no? Nos atendimiento, empezó con un par de personas y hoy ya atendió más de millones de personas dentro de todo ese ámbito espiritual. Qué increíble. E esse atendimento cresceu muito. Eu mantive 2 salas presenciais em cidades diferentes no estado de São Paulo, onde vinham pessoas de várias partes do Brasil buscando atendimentos psicológicos comigo. Não, não tinha ainda o recurso online, né, de atendimentos online. Isso se deu no período da pandemia que nós tivemos. Bueno, que el atendimiento empezó a crecer y así tuvo 2 salas abiertas, ¿no? En diversas regiones de Brasil, donde muchas personas de todo Brasil empezaron a buscar a él, ¿no? Para atender. En ese momento era todo presencial, no tenía la metodología que era online, que implementó después de la pandemia, que cuando implementó y creció esa posibilidad de atención virtual. Quando eu estudava psicanálise, minha irmã tinha um sintoma no intestino chamada de síndrome do intestino irritável. Com isso, ela ficou bem debilitada e desenvolveu depressão e síndrome do pânico, tomava 3 medicações. E nenhum recurso tradicional de medicações e médicos conseguiu a cura para minha irmã. E aí, o padre, que era constelador, que eu conheci as constelações através dele, ele falou: por que sua irmã não faz uma constelação familiar para ver sobre esse sintoma? E minha irmã participou de um workshop, fez uma constelação para esse tema do sintoma dela. Em 15 dias, o sintoma estava desaparecendo e minha irmã nunca mais tomou medicação e se curou. É o poder da constelação, né? Wow. Ciência. Voy a traducir acá. Espera, ya te doy la palabra, Vi, perdón. Vamos a hacerlo. Estamos brincando aqui. Wow, pero qué increíble, pero increíble mismo. Mi hermana tenía, el padre dijo que la hermana de él tenía síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es una enfermedad muy poco común, y empezó a tener como ataques de pánico y estaba muy mal. Y ningún recurso médico, medicamentos, le pudo encontrar la cura. El padre que le invitó él hace 20 años atrás a poder participar de una constelación familiar, le dio una sugerencia y le preguntó por qué su hermana no hace unas constelaciones familiares. Bueno, llevó a su hermana para poder realizar la constelación y dentro de ese desarrollo, 15 días después, hubo la sanación de la hermana por medio de una sesión de constelaciones. Minha irmã não toma nenhuma medicação de lá para cá, já faz talvez 10 anos isso, 7, 8, 10 anos. Minha irmã hoje é psicanalista também. Ela tinha estudado comunicação social e jornalismo. E eu proporcionei um curso de constelação para ela, porque ela queria ser psicóloga. Eu falei assim, já que a constelação familiar te tirou dessa e você tem vida, e ela se casou, tem 2 filhos, eu falei, você não tem vontade de estudar constelações familiares? Ela falou, tenho, mas não tenho como, recurso financeiro para isso. Aí eu falei assim, eu banco um curso para você, mas você vai ter que sair daí onde você mora. São 1.000 quilômetros de distância, ela vinha de avião até São Paulo, onde eu moro. E eu quero que você estude com a mulher aqui em São Paulo, que eu tenho confiança. E eu proporcionei um curso para minha irmã. E ela fez um curso, estudou mais
mais de 1 ano e meio, acho. E hoje minha irmã é uma ótima consteladora onde ela tem os trabalhos dela, mantém público, faz retiros de constelação. Fizemos um retiro agora para mais de 50 pessoas de final de semana, só de constelação familiar, foi muito legal. E, mas eu não queria constelar. Você quer falar sobre isso aí? Não, aí vou aí, porque senão. Por favor, É muito. curiosos, né? É, porque é muito interessante, provavelmente porque ficarei escutando o senhor com certeza, como todos aí, mas vamos interactuar com todo para que pueda entender, ¿no? Entonces, bueno, la hermana del padre ya hace ya como 10, 7, 10 años que ya no toma ningún tipo de medicación, ¿no? Y después de ahí empezó, estudió, ¿no? Es psicoanalista, ella había estudiado comunicación social y periodismo, y ella le proporcionó, ¿no? Él le proporcionó a ella esa intuición, esa posición para estudiar psicología, que era algo que ella quería. Y le dijo, ¿por qué no estudia constelaciones familiares, ya que es algo familiar? Y le comentó, bueno, que la situación donde vivía era más de 1000 kilómetros, ¿no? En ese momento la situación financiera no nos daba, y él dijo a ella, bueno, venga a San Paulo, de São Paulo, venga a São Paulo que yo te pago el curso. Entonces ella estudió, se formó en 1 año y medio, 2 años aproximadamente, y regresó a su ciudad. Y hoy ella es una óptima consteladora familiar, hace grupos, retiros espirituales. No hace mucho tiempo que hizo un retiro con más de 50 personas, solamente de constelaciones familiares, y realizando esas vivencias sanadoras entre todos. E, e aí, eu com o consultório lotado, psicanalista, minha irmã fazendo sucesso com as constelações familiares, eu sabendo do poder das constelações que atuam na vida da minha própria família, eu trouxe duas consteladoras para dentro do meu consultório para atuar com constelação familiar com os bonequinhos, porque a demanda era grande da minha agenda como psicanalista. Então, eu trouxe duas auxiliares para fazer as constelações dos meus clientes. Bueno, él ¿no? tenía con el consultorio lleno, ¿no? Como psicoanalista. La hermana trabajando bien con las constelaciones, él trajo dos consteladoras auxiliares para trabajar con los vincones, con los muñecos, para poder atender y hacer las constelaciones a los pacientes del propio padre. Porque eu não queria constelar, eu não queria ser constelador, mesmo já tendo feito o curso de constelação. Aí ah, os meus clientes de psicanálise falavam assim: eu não quero constelar com as suas amigas consteladoras, eu quero constelar com você, porque eu sei que você já estudou constelação. Aí eu falei assim: olha, então você vai ficar sem constelar, porque eu não vou fazer constelação, o meu trabalho é psicanalista. E elas insistiram tanto que eu comecei a fazer testes com os bonequinhos dentro do consultório, não constelações, Ajá. apenas fazia representações com os bonecos. Os bonecos estão Ah, até tá aqui, ó. Esses bonecos aqui, talvez alguns não conheçam, da Playmobil, né? sí. Então eu fazia os tem esses também, fazia os posicionamentos, representando a família, as histórias, os sintomas, as dores das pessoas, e as pessoas voltavam na semana seguinte para a sessão de psicanálise com avanços assim muito rápidos que a psicanálise não me permitia observar. Aí eu falei, opa, tá aqui o caminho. Wow, wow. Pero lo que él dice que a principio él no quería trabajar con las herramientas, con las constelaciones familiares, por más que le había estudiado y tenía ese conocimiento, ¿no? Sus atenciones eran llenas, pero las propias personas insistía él que no quería ser atendida por las auxiliares, quería que él lo atendiera. Entonces, ¿qué él empezó a hacer? Fue, bueno, vamos a hacer prácticas, empezó a hacer movimiento sistémico, no la constelación, empezó a hacer un movimiento sistémico con los muñecos haciendo las representaciones. Y la gente cuando volvía después de su consultorio de psicoanálisis, volvía de otra manera que él empezó a ver los cambios que esas personas tenían após realizar esos movimientos sistémicos para representaciones de determinadas situaciones, no cual como psicoanalista no veía, pero en el movimiento que le hacía
pudo ser visto. A agenda do constelador começou a lotar e as minhas amigas foram para outros espaços que elas criaram para elas, com os métodos delas, e trabalhamos por vários anos juntos, né? Mas depois elas seguiram o caminho. Com a pandemia eu migrei para o online e aí ganhei o Brasil e países. Wow, ¿no? Bueno, la agenda de él como un constelador, después de ese movimiento, se empezó a llenar mucho. Sus amigas que no le auxiliaban en ese momento empezaron a irse por sus propios caminos, ¿no? Por sus propias creaciones, que empezaron a hacer sus propios movimientos. Y empezó a expandirse, vino la era online y ahora el padre da atención de constelaciones familiares, no solamente para todo el Brasil, pero para todo el mundo. Aí a minha irmã me questionava: por que você não faz grupos de constelação familiar com pessoas? Eu falei: não, mas eu gosto de trabalhar com os bonecos, porque os bonecos eu posso viajar, eu posso estar em qualquer lugar, e eu posso estar na minha casa, isso me facilita, online e tal. E eu falava assim com ela: mas eu não sei se eu vou dar conta de constelar com pessoas, né? E foi isso. Na pandemia, logo no início, com toda a cidade parada, onde eu estou padre hoje, eu fui palestrar para 60 professores, todos de máscaras, tem até a fotografia lá, o registro. Fiz a palestra e me veio o insight: monta uma constelação da pandemia. E eu montei uma constelação com os professores. Não falei o que era só montei para ver, e mesmo sem a vacina, eu posicionei a possível vacina e mostrava que seria a solução para a pandemia, seria quando a vacina chegasse. Ali eu tive um insight: se os professores da cidade recepcionaram bem o posicionamento que eu fiz com esse tema, eu posso fazer um teste de criar um grupo de constelação aqui. Bueno, ay, me quedo tanto, no, no sé, Bianca, la cara también súper fascinado con todo y como me Ainda bem que perdo. você que está traduzindo. Claro. Bueno, lo que digo, la hermana de él lo cuestionó: ¿por qué no hace grupos con personas en vez de trabajar con los muñecos? ¿No? Y él en ese momento se rehusaba porque le gustaba viajar, salir, estar independiente, no comprometido con un grupo de personas. Y dijo que no sabía si daría cuenta de trabajar con tantas personas. Justo lo que hubo un momento de la pandemia, como la ciudad no tenía tanto movimiento, todos, ¿no? Hubo la posibilidad de hacer un workshop, un seminario para 60 personas, ¿no? Maestros, todo con máscara, ¿no? Cuidándose. Y le vino un insight, ¿no? Le vino un mensaje: vamos a hacer una constelación sobre el COVID. Entonces, lo que pasó, sin decir a las personas qué sería, qué iba a hacer, entonces lo que hizo fue constelar justamente la vacunación, la vacina, y lo pudo ver a través de las constelaciones que sí se daba cuenta de poder hacer, y las personas tuvieron un buen recibimiento de esa información. Y ahí fue donde surgió la posibilidad de poder seguir a hacer las constelaciones grupales. Aí eu fiz um anúncio que eu ia fazer um grupo de constelação no, no salão de festa da paróquia. E aí, por minha surpresa, o primeiro grupo, eu acho que nós tivemos 90 pessoas presentes. ¡Wow! Auto de aprovação já. Oh, Novidade. lo Se, que, se diz que a árvore se conhece pelos frutos, frutos eu já tinha. Então, era uma insegurança minha, era um medo meu, uma resistência minha. Eu falei: eu não posso fechar os olhos para isto, né? E eu fui. Então as coisas foram acontecendo assim, né? É como se o caminho já sendo construído e eu apenas dando os passos necessários. bueno, después de ese momento que pasó, surgió: bueno, vamos a hacer un anuncio sobre el taller. Y el local que fue propuesto fue en el salón de fiesta de la propia parroquia,
¿no? Y para su sorpresa aparecieron 90 personas. Y ahí es donde él se sorprendió y dijo, bueno, la metáfora, ¿no? Que uno se conoce el árbol por los frutos. Entonces, él ya tenía el fruto, pero lo único que no tenía era la seguridad, tenía ese miedo, ¿no? De poder expandir y liberarse. Era esa inseguridad que él tenía. Y de ahí descubrió que era un gran momento para no cerrar los ojos porque le estaban dando informaciones de lo que hacer, entonces abrirse los ojos y poder seguir con ese proyecto. E desse grupo, muitas pessoas da região se movimentavam para lá e começaram a me pedir grupos em outras cidades. Então, eu fiz grupos em até 4 cidades diferentes. Hoje eu tenho 2 cidades que eu fixei por uma questão de saúde, para não me movimentar tanto. Então, as pessoas vêm até os grupos e hoje, mesmo nos grupos, os clientes podem estar online. Eu atendo gente de qualquer lugar do mundo. O cliente fica online com as pessoas presencial. Eu filmo as pessoas, o cliente online escolhe os representantes, eu monto a constelação e fico segurando o aparelho celular na mão, filmando toda a constelação do cliente com pessoas. Hoje eu faço assim. Wow. El señor es súper tecnológico también, eso es importante, ¿no? Qué Aqui, eh, aqui. con, con todo. Bueno, de ese grupo que le formó, ¿no? En base a eso que le hizo ahí en su ciudad, empezaron a solicitar grupos en otras ciudades. Entonces empezó a ir, a expandirse por Brasil, llegó a ir a más de 4 ciudades, pero por tema de no desgaste, por salud, fijó solamente en 2 ciudades. Y hoy él hace sus constelaciones, ¿no? En grupos, también virtual. Entonces los clientes de cualquier parte de Brasil y del mundo puede atenderse con él y él hace la constelación, el cliente selecciona a las personas, ¿no? Que están ahí en el salón y él hace el seguimiento y va guiando él mismo, el propio camarógrafo, va mirando toda la constelación para que esa persona pueda sentirse como integrada ya dentro de ese grupo. E eu faço grupos aos domingos, eu celebro a missa pela manhã na paróquia, 9h30 da manhã, e os grupos acontecem todos os domingos na paróquia, às 3h30 da tarde, todo domingo. E na cidade outra, eu faço às quintas-feiras à noite, intercalando também com a paróquia. Então, de 15 em 15 dias, tem grupos também nas quintas-feiras na paróquia. Então, por semana, em grupo, eu atendo 10 pessoas, 6 pessoas no domingo e 4 pessoas na quinta-feira, né? Então, e fora os atendimentos individuais, que aí são, eu não sei quantos são, porque por dia eu fico aqui no meu quarto, na sala onde eu estou, fazendo as constelações individuais. Bueno, el padre hace, ¿no? Todos los domingos en la ciudad de origen de él. Después, bueno, en la mañana hace la misa, todos los domingos a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde de los domingos hace las constelaciones familiares. Y la otra ciudad hace los días jueves a las 8 de la noche, a las 3 de la tarde. Hace a las 3 de la tarde, los jueves, y va intercalando entre 15 y 15 días, ¿no? Entre la otra ciudad y la parroquia. Atende son 10 personas, ¿no? Entre las 2 ciudades y además de sus atenciones individuales que le hace, que está ahí todo el día y atención y honor a las personas que quieren su ayuda. Então, hoje meu trabalho é esse, aí as coisas, como eu disse, vão acontecendo. Eu recebi uma participante num grupo na paróquia e na hora do intervalo ela olhou para mim e disse assim: você quer expandir o seu trabalho para o digital? E eu disse para ela: não. Ela falou: por quê? Aí eu falei: porque eu já trabalho demais, eu não vou dar conta e eu não quero, eu tô bem, tô tranquilo. Ela falou assim: mas fica aqui com o meu número de telefone e um dia a gente toma um café e você vai conhecer o meu escritório. Eu trabalho com lançamentos de cursos na internet. E aí eu não dei muita atenção àquilo ali, eu estava bem focado nos atendimentos, e um dia eu fui tomar um café com ela e conhecer o escritório. Quando eu vi a estrutura, eu levei um susto. Eu falei: nossa, estou perdendo uma grande oportunidade, né, de expandir os meus trabalhos aqui nas redes sociais e
fazer cursos, ensinar outras pessoas o que eu sei. E já estou 2 anos nesse escritório. Hoje nós mantemos a média de 1.200 alunos em constelação familiar. Wow, É. wow. Bueno, hoy, volver, o sea, queda corto uma hora com o senhor, hein? De verdade vai quedar muito Vamos ficar curto. mais. Nossa Senhora! Ou não, Bia, vai ficar muito curto, porque Bianca ainda mais, ela preparou, falou assim, nossa, eu preparei todo um processo, porque o TCC dela vai ser sobre não, a religiosidade, então ela está super entusiasmada aí, com um montão de perguntas também para fazer para o senhor. Ademais, quedo aí aberto para que as pessoas possam escrever e fazer perguntas, não, para a gente poder não interactuar também com o padre, mas uma hora vai ser muito curto. Bueno, vamos traduzir a parte anterior. Bueno, o padre que dijo, hoy, no, en su trabajo, dentro del taller que le hacía, una consultante le preguntó a él, ¿por qué no expande su trabajo, no, en el concurso digital? En su momento el padre dijo, no, no quiero porque tengo un montón de trabajo y no quiero más trabajo y no voy a dar más abasto, ¿no? Atención a todo. Y ella dijo, bueno, queda mi número, pasó la tarjeta y dijo, bueno, queda mi número y cuando usted sienta, ven y tomamos un café. Un cierto día, él fue, la llamó y fue a tomar un cafecito con ella. Y vio dentro de su oficina, ¿no? El escritorio, toda esa magnitud y toda esa información de la era digital. Y fue que dijo, bueno, acá tengo una gran oportunidad de poder expandir y llegar a más personas. Y hace 2 años que está trabajando en las redes, haciendo todo, ¿no? La divulgación y atiende, ya tiene más de 1.200 alumnos que estudian las constelaciones familiares con él. É isso aí. Aqui estou eu. Hoje Wow, nós mantemos, eu tenho alunos nos Estados Unidos, Portugal, Áustria, Itália, Alemanha, eu tenho clientes que eu atendo, mas onde? Angola, África do Sul, wow. tem muita gente aí por várias partes. Bueno, está bueno, ¿no? Porque ahora, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que esse é o bom, que a área digital faz poder expandir e crescer por todo lado. Que É, ahora el que el padre falou, que dijo que ele tem alunos, atende a todo el mundo, tem alunos nos Estados Unidos, Itália, Austrália, África do Sul, Angola, por toda parte. Entonces, él es una persona que tiene atención para todos. e aí, aqui então eu fiz um resumo da minha trajetória e agora vocês fiquem à vontade nas perguntas, né, para a gente linkar aí essa questão do padre, do terapeuta, da constelação, a fé. Aí vocês fiquem à vontade, eu estou aqui. Maravilha. Bom, que eu tô super animada mesmo. Assim, uma trajetória única, né, padre? É muito raro a gente encontrar um padre constelador que tenha essa visão. E a constelação, ela deu um boom, né? Hoje todo mundo conhece, mas eu sinto que esse conhecimento está muito desvirtuado. As pessoas pegam frases soltas de uma constelação, da frase do Bert, vão em uma constelação, acham que entendeu e acabam falando várias coisas que, na verdade, não reflete esse trabalho. E eu acredito que pouca gente sabe que o Bert Hellinger, quem descobriu as constelações, era padre, né? Ele veio da Igreja Católica. E os ensinamentos que ele trouxe, as ordens do amor que ele descobriu, né, que são aí os preceitos, os princípios da vida, eles também são bíblicos, né? Eles estão na Bíblia. Então, existe uma relação muito grande entre os ensinamentos de Jesus e o que a constelação familiar traz. E, inclusive, eu sinto que se funge, sabe? Assim, que realmente é um conhecimento aí abençoado por Deus, né? É um conhecimento humano, mas que veio de algo divino. E o Bert, ele falava, né, que tudo é sobre o amor. Em última instância, tudo é sobre o amor. Então, os conflitos que a gente tem, as doenças, são, na verdade, um amor adoecido, um amor cego. E esse trabalho é sobre a purificação do amor. E Jesus falava isso, né? Então, Jesus ensinava, bom, o senhor sabe mais que eu, né? Mas sobre o amor, o perdão, a reconciliação. Isso tudo também são os princípios da constelação. Mas existe, eu não sei se o senhor vê aí, muito preconceito. E eu sinto bastante também quanto
Em relação aos cristãos, eu sou cristã, né? E eu perfeitamente tenho a palavra revelada para mim com conhecimento sistêmico, se encaixa, mas o que eu vejo muita gente com crenças de, por exemplo, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que, né, um rico entrar no reino dos céus, ninguém pode servir a dois senhores. E isso é uma crença que, na verdade, Jesus não pregava a escassez, né? Ele pregava a prosperidade. Deus é próspero. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. Como o senhor lida com as crenças? Se o senhor vê muito aí entre os fiéis ou os clientes esse tipo de crença e como abordar isso, que é um assunto delicado, né? Porque às vezes parece que a gente está colocando a palavra em jogo, mas na verdade a palavra revela isso, né? Vou tratar de ser um super Ai, mega pessoa. Eu sei. tô muito empolgada. Olha, padre, eu tô muito feliz de estar aqui. Renan, eu vou tomar cuidado. Sí, lo que Bianca está muy, muy feliz, muy contenta, de verdad que ella quería mucho, ¿no? Esa gran oportunidad, por eso está entusiasmada. Lo que voy a pedir que me repita a última pregunta. Ella que hizo una pregunta, una introducción, ¿no? Y comentando que Bert Hellinger fue padre durante 20 años y muchas de las informaciones que tenemos, que trabajamos nosotros en el orden del amor, en el orden de la ayuda, son informaciones también mucho derivadas, ¿no? A sacar de la Biblia, ¿no? De Jesús, del amor. Todo eso tiene mucha ligación. Nosotros trabajamos siempre con el amor y el orden. Y ahí voy a pedir, Bianca, si me puede repetir la pregunta que usted hizo al padre, por favor. Como que o padre lida com essas crenças cristãs, né, dos fiéis na paróquia, como ele traz essa abordagem dentro da palavra bíblica para explicar às pessoas. Entonces la pregunta es cómo él no puede traer esas informaciones, ¿no? Desde la palabra bíblica a las personas, cómo puede llegar a esas personas que tienen otro tipo de visión o pensamiento, cómo él puede abordar y tener una manera de poder transmitir esas informaciones. Primeiro, quem está aqui que talvez... O que é esse negócio de constelação? Ontem mesmo uma senhora comentou lá, uma constelação familiar, isso tem a ver com as estrelas, isso é esoterismo. E aí eu queria esclarecer que esse nome ele foi traduzido errado da língua alemã. Então ele foi traduzido do alemão para o inglês e depois para as outras línguas. O termo em alemão é Familienaufstellung, que significa posicionamento familiar, representação familiar, configuração ou alinhamento familiar. Bueno, lo que es muy verdad, ¿no? La persona pregunta, ¿qué son las constelaciones familiares, no? Las constelaciones familiares son las estrellas, las constelaciones. Entonces, ¿qué es? Pero eso tiene ligación con esoterismo, que obviamente uno ve las estrellas, se liga con esoterismo. Pero la traducción, el nombre original, Familienstellung, ¿no? En alemán, significa el posicionamiento familiar, lo cual se tradujo, una forma de traducir en inglés fue Family Constellation, y de portugués salió, portugués y español, ¿no? Constelaciones y constelación familiar. Entonces, por eso tiene esa ligación, pero a origen del nombre, la origen del nombre sería el posicionamiento familiar, el orden familiar. E Bert Hellinger foi um sacerdote católico e toda a sua formação, ele foi com 12 anos de idade para o seminário. Então não tem como nós desmerecermos isso. Toda a sua formação, ela é católica. Ele estudou filosofia e teologia dentro da Igreja Católica. Depois ele saiu do seminário, foi servir como soldado de guerra, voltou para o seminário, foi ordenado padre e ele conheceu, através das dinâmicas de grupo, essa possibilidade de olhar o ser humano além da religião, além da religiosidade. E ele adentrou ao caminho do autoconhecimento, né? Então ele foi estudar psicanálise, estudou pedagogia, porque ele foi diretor de grandes escolas na África do Sul, escolas para elite católica. Mesmo assim, ele trabalhava com comunidades pobres, em periferias, comunidades zulus, onde ele aprendeu também comportamentos dessas tribos que acresceu a esse conhecimento.
Bert Hellinger fue un sacerdote católico, ¿no? Que a los 12 años, no podemos desmerecer esa información, que empezó desde los 12 años de chiquitito a frecuentar la iglesia. Obviamente cuando aún él era joven tuvo la Segunda Guerra Mundial, donde él se fue envuelto obligatoriamente, ¿no? Está informado que no leyó, también tiene la Liba Vida y obra de Bert Hellinger, que tiene todas las informaciones de él. Y luego de la guerra él volvió, ¿no? A la formación de sacerdocio y desde ahí él estudió teología, filosofía, ¿no? Donde se formó como padre. Lo derivaron a África, donde él quedó como director de escuela, estudió pedagogía, fue responsable de grandes escuelas dentro de la sociedad y dentro de allá empezó a conocer el posicionamiento de las tribus Zulú, donde conoció y donde vio lo que sería la forma dinámica de grupo y estudiar sus comportamentos. É, as dinâmicas de grupo ele conheceu dentro da própria estrutura católica que alguns religiosos anglicanos foram aplicar, né, da igreja anglicana, foram aplicar essa dinâmica de grupo e ele quis participar ali para conhecer. E ali ele teve algumas reflexões e começou nesse paralelo, ele começou a buscar conhecimentos e Bert Hellinger se apaixonou por uma psicanalista austríaca. E nesse momento ele estava muito envolvido com palestras, com conhecimento, orientava outros terapeutas, pessoas faziam acompanhamentos com ele, palestras para seminaristas. E quando então ele teve um conflito com o seu bispo, e nesse conflito então ele ficou um pouco chateado e ele resolve deixar o sacerdócio e ele vai se casar com essa psicanalista austríaca. Bueno, la dinámica que él aprendió, ¿no? La dinámica de grupo, él aprendió dentro del sistema católico con los anglicanos, en realidad, ¿no? Y desde ahí empezó a llamar, tener esa chispa, ¿no? Esa chispa de información que empezó a incendiar y buscar más conocimientos. Ahí fue cuando él empezó a estudiar la psicoanálisis, ¿no? Empezó a buscar otras informaciones por otros lados. Y de ese medio tenemos se enamoró de una psicoanalista austríaca. Y fue pasando varias determinadas situaciones en busca de su conocimiento y hubo un momento de su vida que tuvo un pequeño conflicto con el obispo en ese momento, lo cual a él le dejó muy triste. Y fue desde ahí entonces que él se decidió, ¿no? Distanciarse de la iglesia y se casó con la psicoanalista que él le quería en ese momento. E aí ele começou e mesmo deixando de exercer o sacerdócio, ele relata que ele continuou atendendo seminaristas, padres, orientando vocações, por muitos anos. E depois, e as constelações, não foi ele que as inventou, essa dinâmica já existia com outros profissionais, médicos renomados, terapeutas, neurologistas, psiquiatras. Então eles trocavam muitas ideias, né? Entre eles, Bert Hellinger ele vem com a novidade das 3 ordens do amor. Aí é dele, né? Mas a questão do posicionamento, da fenomenologia que acontece dentro das constelações familiares, ele não criou nada. Ele fala assim: eu vi as constelações, eu vi as leis, essas ordens do amor, atuando nesses movimentos de relação, que é o pertencimento, a hierarquia, que é a ordem no sistema, e o equilíbrio nas relações. Bueno, mismo cuando él dejó el sacerdocio, él siguió, como él mismo dice, él siguió dando orientaciones, ¿no? Cursos a los padres, a los clérigos, todo dentro del sistema, haciendo seminarios para ellos también.
Y lo que hace referencia, ¿no? Que las constelaciones ya eran creadas, en realidad ya existían anteriormente otros métodos como teoría de script, ¿no? El melodrama, el movimiento sistémico por Virginia Satir. Entonces, Bert Hellinger, él participó de todos esos movimientos, lo cual él creó una compilación, ¿no? De todas esas informaciones donde fue buscar ese contacto, que serían los órdenes del amor. Entonces, desde el orden del amor, aquí tenemos las tres, ¿no? Importantes orden que nosotros respetamos y trabajamos sobre eso, que es el pertenecimiento, la jerarquía y el equilibrio de dar y recibir, que fue todo el compilado que él hizo de todos esos años de estudios y conocimiento con esos grandes estudiosos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas y entre otros. Então, nesse sentido, o trabalho da constelação familiar não tem nada a ver com religiosidade ou religião. Então, existe aí uma, um diálogo, né? E existe algo estrutural, porque se o Bert Hellinger organiza tudo isso para nós, mesmo ele deixando de ser padre, eu não posso jogar fora todo esse conhecimento que ele herdou da igreja. Então, se nós na constelação aprendemos a honrar aquilo que veio antes, então eu preciso levar em consideração toda essa formação de Bert Hellinger. Então, rapidamente as pessoas julgam. Ah, mas ele deixou o sacerdócio, ele deixou a Igreja Católica. E isso acontece naturalmente dentro da instituição, né? Nesses anos de padre, eu tenho 16 anos que eu estou padre. Eu já vi dezenas de padres deixando o ministério. E isso não leva, não se joga fora o aprendizado ou a dignidade daquela pessoa, né? Então, conheço padres que se casaram e que até a Igreja Católica, ela liberou, o Papa liberou esses padres a se casarem no religioso dentro da Igreja Católica. Então as pessoas precisam saber dessa informação, porque parece assim, o cara deixou de ser padre, ele está amaldiçoado, ele não pode trazer um conhecimento, porque é isso que eu tenho escutado. Ah, mas ele é um ex-padre, como se ele fosse algo do mal. Isso não existe na Igreja Católica. Wow, wow, wow. Vamos, bueno, ahí va. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la traducción porque volvieron. Es tan atrapante lo que el Señor fala que digo, eso que estoy escribiendo, trato de escribir, acompañar, o Señor escrever lo que está falando para tratar de acompanhar. Bueno, entonces, o sentido del trabajo de las constelaciones familiares, ¿no? Por eso no tiene nada que ver con la religión o religiosidad, lo que muchas personas a veces piensan y confunden porque las constelaciones fue creada dentro de un ámbito fenomenológico, ¿no? Dentro de la psiquiatría, ¿no? Dentro de médicos. Entonces, Berte y cómo Berte organizó todo eso para nosotros, ¿no? Y mismo que sea padre, no podemos dejar, ¿no? Y olvidar cómo fue su pasado, porque ya que nosotros incluimos todo que vino antes de nosotros, todo que venía antes de nosotros tiene, ¿no? La precedencia y la prioridad, no podemos olvidar. Son cosas que pasan, ¿no? Que obviamente que hay personas que dejan ¿no? Su celibato. Él hace 16 años que es padre y ya vio muchos compañeros, muchos compañeros que ya salieron, él vio mucho de eso, que casaron con otras, ¿no? Con sus parejas, con mujer, y hoy en día el obispo, ¿no? La Iglesia Católica habilitó y liberó para que los padres, ¿no? Que dejaron el sacerdocio, que ellos no pierdan su dignidad, porque lo que uno pasa también existe dentro de las constelaciones, que uno respeta y honra todo lo que hizo en esa vida, en su pasado, las religiones que uno frecuentó, se honra y acepta tal como es. Entonces, la iglesia permitió que los padres puedan casarse con, ¿no? Hacerse matrimonio dentro de la iglesia católica. Era un minutito, padre. Hay una pregunta. Bueno, Elis, el padre já contou no início do vídeo como ele entrou nas constelações familiares. Tá? Desculpa aí, tô vendo se Tá, tinha uma vai. pergunta. Então, nós estamos aqui tratando
de uma abordagem riquíssima, é, onde desperta tudo que é novo, desperta uma onda de desconfiança. Isso é natural, isso é bom. Eu amo os críticos, no entanto, que eles queiram escutar o que nós temos de bom também para falar sobre as constelações, porque no trabalho que eu desenvolvo, eu só vejo coisas boas. Eu não consigo enxergar algo ruim. E se tem, nós vamos dialogar para aperfeiçoar. Então, as pessoas vêm com suas demandas. Dói aqui, estou brigando, tenho raiva, estou ansioso. De onde vem isto? E aí, quando você diz, vai rezar que passa, vai orar que vai melhorar, com o conhecimento que eu tenho, eu não posso mais falar isso para a pessoa, né? A oração, ela tem Exato. o seu lugar de contato com o transcendente, é o que eu faço como padre, como cristão que sou, mas isso não exclui o conhecimento, isso não exclui a grandiosidade de tantas abordagens. E a Igreja Católica, ela jamais vai negligenciar isto. A Igreja Católica nos. Até para ser padre, eu precisei estudar a filosofia. Se as pessoas tiverem acesso ao que eu estudei, elas vão falar: mas para que você está estudando isso para ser padre? Não é só rezar? Não é só celebrar missa? Então, as pessoas, elas conhecem o padre do altar, mas os bastidores das ciências que nós precisamos ter contato, dos estudos que a gente faz, tem, a gente se debruça academicamente igual qualquer outro estudioso, igual qualquer outro pesquisador. Então, não bastou eu ter vocação e chamado de Deus para me tornar padre. Eu tive que passar pelo crivo da intelectualidade e das ciências humanas. Eu tive que fazer terapia, eu tive que passar por psicólogo, dinâmicas de grupo, para me tornar padre da Igreja Católica. Como que eu posso, hoje, no altar, é, jogar isso fora e falar: eu não sou isto, eu vou fechar os olhos para uma realidade que está batendo a minha porta, de pessoas que estão precisando da minha ajuda? Wow. Un montón, ¿no? Uno, es verdad, como te dijo, ¿no? Un somente ve, ¿no? O padre em cima do altar, ¿no? Dando a palavra do Senhor à missa, mas não sabe o que passa por trás, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí, ¿no? Una abordaje riquísima donde despierta algo de que es nuevo, ¿no? Una confianza. Entonces el padre menciona que ama a los críticos, tanto que ellos quieren escuchar lo bueno que tenemos, ¿no? Para poder hablar dentro de las constelaciones familiares. Porque en el trabajo que él desenvuelve, solo ve cosas buenas, no ve cosas malas. Las personas hoy en día, ¿no? Vienen con sus demandas, como duele acá, tengo rabia, estoy ansioso, y ahí pregunta, ¿dónde viene eso? Y hoy, cuando ¿no? Y normalmente uno ¿no? dice, ¿no? Bueno, ven, ven hace una oración, una reza un tercio, una Ave María, pero hoy con el conocimiento que él tiene, que obviamente que él va a pasar obviamente como su lugar no, no, de padre, oración, su trascendencia que él tiene como cristiano, eso incluye el abordaje y ayuda mucho. Pero él con ese conocimiento, él tiene un otro tipo de movimiento y visualización que él puede ver y poder ayudar de otra manera a esas personas. Dentro de la iglesia, ¿no? La católica, la gente pregunta, pero usted es padre y ¿por qué tiene que estudiar? ¿No? Solamente eso. Y ahí él comenta que uno ve el lado de afuera solamente, el padre que está arriba, ¿no? Del altar, dando la misa, pero no ve el interno,
ele que estudia, estudió filosofía, teología, pasó por psicólogos, dinámica de grupo, toda una preparación interna para poder estar en UNITAR, porque obviamente no es fácil lidiar con toda una comunidad, uno tiene que estar preparado. Y además de eso, sigue estudiando, es un pesquisador, ¿no? Es un estudioso para poder adquirir esas dinámicas, ¿no? Esas herramientas para poder estar preparado para atender las personas. E se a gente for olhar a história da igreja, a Igreja Católica possui clérigos na história que foram os grandes cientistas da humanidade, e nós estamos fechando os olhos para isso. As grandes descobertas da humanidade passaram pela Igreja Católica. Então, muitos padres foram cientistas de outras épocas. E nós estamos vivendo um momento que as pessoas não conseguem olhar a história e, como eu disse e repito, só conhece o padre da paróquia do altar, das pastorais, dos movimentos ali. Mas a igreja tem muita coisa. Tem padres médicos, padres advogados, padres cientistas, padres burocratas, padres administradores. Tem padres no Vaticano que não tem paróquia. Eles ficam ali só com as burocracias da igreja. Então, essa configuração padre-paróquia é um pedaço da igreja. Wow. Bueno, y eso pasa, obviamente va pasando a falta de conocimiento de la historia, ¿no? Entonces, lo padre fue que dentro, si nosotros miramos dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Muchos clérigos, muchos padres fueron grandes científicos, grandes descubridores, ¿no? Fueron grandes filósofos también. Y ellos descubrieron muchas cosas dentro de que nosotros utilizamos dentro de nuestra civilización y humanidad hoy en día. Lo cual, lo que está pasando hoy en día, que la gente no ve esas informaciones, solamente ve el padre que está arriba del altar, pero no ve dentro de lo que sería la comunidad, dentro de esa unión, porque existen padres, ¿no? Dentro del clérigo, médicos, abogados, tesoreros, todo relacionado y dentro, ¿no? De Roma, vamos a hablar de esa manera, hay padres especialmente que no tienen una iglesia donde tienen una comunidad, pero están encargados de todo ese movimiento interno, porque vamos a decir, Roma es un país aparte y tiene una moneda aparte. Entonces, todo lo que hace esa movilización y ese movimiento dentro del sistema. Y ellos siguen estudiando, siguen aprendiendo y siguen desenvolvendo. E então, para mim, é muito tranquilo a minha parte terapeuta e a minha parte sacerdote. Isso em mim hoje dialoga muito bem. O Papa João Paulo II é uma encíclica muito legal, Fides et Ratio, fé e razão. Ele diz que precisamos das duas asas, de um lado a ciência, com a sua razão, e do outro lado a fé. Só a fé, a gente não voa, a gente se torna fundamentalista, a gente julga, a gente mata em nome de Deus. Então nós precisamos da ciência também. Mas só a ciência, também a gente pode ficar cego. Então a fé também pode iluminar a ciência. Então eu posso dialogar com uma abordagem que não briga com o meu sacerdócio, né? As pessoas falavam assim, você tem que decidir se você é padre ou terapeuta. E hoje eu digo, eu sou padre e terapeuta. Eu posso ser padre, terapeuta, eu posso ser músico, eu posso ser o que eu quiser. Como se Então, houvesse, como se houvesse esse conflito de não poder ali entrar em consonância os dois. Então as coisas elas se comunicam muito bem hoje, né? Mas isso precisa também de um posicionamento, porque eu atendo psicólogos hoje que estão em conflitos. Eu não sei se eu me posiciono com a constelação familiar, as pessoas me criticam. Parte de você. No momento que eu olhei no espelho um dia e falei, eu vou me posicionar com essa constelação familiar, porque aqui tem verdade. E eu estou vendo diante dos meus olhos os resultados. Eu não posso tapar os olhos para isso. Então, por mais que há críticas, eu não posso ceder minhas críticas e deixar que essas críticas elas abafem um conhecimento que está trazendo alívio para a vida das pessoas. Impeçam o seu servir, né? O seu chamado.
Você vai traduzir. Bueno, vamos a más o menos. Bueno, ojalá que, tomara que não, porque, bueno, já uma hora de Instagram passou voando, Nossa, voando, voando. A outra vez não me cortou, mas espero que siga aí para poder traduzir e aí dar outras em pronta para finalizar, porque também não quero ocupar muito o seu tempo, né? Que o senhor também tem um montão de atividades para poder fazer. Bueno, más o menos, entonces, el padre aquí dice que él está tranquilo por su sacerdocio y por su vocación terapéutica, ¿no? Juan Pablo II dice una frase que ahí usted me va a repetir cuál es la frase É, en latín. ele, ele escreveu uma encíclica, que é um documento chamado Fides et Ratio, Fé e Razão. Y en esa fe y razón, lo que él atribuye mucho que la fe y la ciencia trabajan en comunión. Las dos trabajan en conjunto. Entonces, para poder mantener ese equilibrio, ¿no? Que es muy importante tener esos dos tipos, ¿no? Es conocimiento, la fe y la razón dentro de la ciencia. Vamos bien así, padre, más o menos resumiendo todo ese contexto. Y las personas a veces le preguntan, y vos tenés que decidir, o sos padre o sos terapeuta. Y él dice, pero yo puedo ser los dos, yo soy padre y terapeuta. Y muchas personas que pasan con él, psicólogos, tienen esas dificultades también porque tienen miedo de lo que la gente le dice, lo que la gente critica. Entonces dice, yo puedo trabajar de esa manera, puedo hacer eso. Y tienen miedo de lo que la sociedad pueda hablar, lo que él está haciendo. Entonces lo que él también pone en hincapié es que trata de mirar que uno mismo haga y no deje que las críticas te avalen o te afecten de manera emocional para que vos puedas seguir su trabajo, lo cual vos podés hacer con tu amor y confianza, porque ahí pongo o entre paréntesis, ¿no? Porque lo que nosotros, que yo hago con amor, yo siempre voy a hacer bien. E, então, assim, hoje existe uma relação muito próxima quando uma pessoa ela busca sanar uma dificuldade emocional ou relacional. Se eu, com a abordagem das constelações, consigo ajudar essa pessoa a se melhorar, quando essa pessoa está inserida numa comunidade de fé, numa religião, numa família, ela levará esses benefícios também para a religião. Me perguntaram outro dia, mas quando você atende as pessoas com a constelação familiar, elas deixam de ir à igreja porque elas melhoraram? Falei, não, é como as pessoas vão ao médico ou ao dentista. Uma coisa não exclui a outra. Então, a constelação familiar, ela não vem te tirar da vida, da igreja ou dos sacramentos. Pelo contrário, se você se torna um homem, uma mulher melhores, você vai se tornar um cristão melhor, você vai orar, rezar com consciência, e a constelação ela está a serviço da humanidade. Então, melhorando quem nós somos e as nossas histórias, eu crio uma comunidade de fé saudável. Eh, bueno, pues, vamos a ir subiendo. Bueno, la persona que, muchas veces las personas buscan enfermos emocionales, ¿no? Cuando uno busca para poder ayudar a sanar, ¿no? Esa situación que uno está viviendo, ¿no? ¿no? Desde ese encuentro. Entonces, él atiende dentro de las constelaciones y ayuda a esa persona a poder estar mejor. Y ahí le preguntan, ¿no? Le pregunta al padre, bueno, una vez que la persona sana ese tipo de problemas, ¿deja de ir a la iglesia? Entonces, es como una metáfora, ¿no? Vos deja de ir al médico, vos deja de hacer algo cuando vos te sientes mejor o cuando vos estás bien. Entonces, eso es mucho también de la gente, ¿no? Que ellos mejoran, pero siguen yendo a la iglesia porque uno tiene su, ¿no? Su amor, su devoción, su fe. Entonces, él creó esa comunidad de fe, ¿no? Y donde las personas puedan tener obviamente sus capacidades de sanación y poder seguir su amor, su fe, su religión como ellas puedan querer y puedan seguir con todo el amor. É isso. E então as pessoas quando vêm com esses conflitos, eu apresento para ela
a possibilidade desses conflitos atuais terem vindo de relações conflituosas lá do passado, de histórias que não se dá tempo de elaborar. Então, por isso a gente trabalha na constelação com essa visão da transgeracionalidade. O que é? Isso não é da constelação, isso são termos da psicologia, da psicanálise. Aquilo que não é resolvido lá, eu tendo a repeti-lo agora. Isso não é novo nas constelações. Até porque eu sou fruto de uma história. Eu me pareço com meu pai, com a minha mãe. Eu tenho o jeito do meu avô, da minha avó, do meu tio. Eu estou dentro de um sistema, de um contexto. Te voy a ser sincero, padre. En ese momento estaba mirando acá, escuchando al Señor, y más o menos que voy a buscar lo que hay pronta, ¿no? Que el Señor nos comentó, que dentro de la constelación familiar nosotros estamos dentro de un contexto. Entonces, todos tenemos un origen. Entonces, tener esa información, nosotros parecemos con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces, lo que va es que nosotros todos tenemos esa ligación familiar. Y ahí viene justo una pregunta, voy a aprovechar ese foco, que hay mucho agradecimiento, querido Señor. Y aquí a Magna dice así, o enegrama y a constelación familiar é vida. Os dois faz o ser humano se encontrar e descobrir. O enegrama faz uma descoberta. Quem é você e a constelação familiar vai mais além, aí me corre, mais além do que você só mais. É. Ela está dizendo que o Enneagrama é um trabalho mais pessoal, né? Você descobre quem é você. Na constelação familiar, você descobre você no seu sistema. A constelação vai além, né? Você tem uma visão ampla daquilo que você é dentro de um contexto. Exatamente, aí acá uma pergunta, ¿no? Que el padre estaba respondiendo, ¿no? El enneagrama estudia más internamente lo que a uno y las constelaciones familiares estudia más en el contexto de la familia, ¿no? En realidad, ¿dónde viene el origen de ese problema, ¿no? El origen de esa situación. Hoje eu não enfrento tantos problemas, né? Por causa desse meu posicionamento, né? De ter coragem de dizer trabalho com as constelações, conheço as constelações, estudo as constelações, mantenho alunos nas constelações. Não me chega aos ouvidos críticas sobre o meu trabalho. Pode até tê-las, mas o meu trabalho é tão amplo que a crítica ela fica tão pequena que eu não tenho tempo. Eu falo que eu não tenho tempo para ficar escutando muita coisa, porque eu estou ocupado atendendo pessoas. Então, com essa clareza e esse meu posicionamento, eu acho que já esclareço muitas dúvidas das pessoas. Elas já criam segurança, ela já tem segurança no meu trabalho. Ela já vem com essa informação de quem eu sou, né? E eu sou muito isso daqui, né? Com os vídeos, com as lives, com as aulas e com esses anos de trabalhos, não se tem muitas dúvidas do meu trabalho mais, né? E quem tem dúvida vai conhecer, vai olhar, vai perguntar a alguém que já passou por lá, né? Então, eles conseguem perceber essa harmonia com os ensinamentos de Jesus, que nos manda amar, tolerar, respeitar, ter vida abundância, tomar a nossa cruz apenas e segui-lo, não querer carregar as cruzes de tanta gente. E o amor é a maior força que rege a nossa vida, né? E a constelação fala de amor, fala de tolerância, fala de respeito, fala de ordem, fala de honra, né? Então a Bíblia está repleta de ensinamentos e versículos que nos inserem nesse contexto do respeito, da ordem, do perdão, da misericórdia pelo outro. Então eu não vejo uma briga entre religião e constelação, né? Eu vejo algo que se complementa e que um cristão, ele não só pode se aproximar das constelações, mas ele deve olhar as suas histórias a partir dessa abordagem. Aí foi bastante largo, mas aí tratei de copiar bastante. Bueno, Várias perguntas aqui que eu tinha. Tudo de uma... que respondeu? Respondeu. Porque eu quis fechar com essa resposta por causa do tempo e devido àquilo que você já fechei. Tá Foi ótimo. Acho que ele leu aqui minhas perguntas, foi o campo. Vai maravilhoso.
maravilloso. Aí vou aqui, né? Bueno, traduzir. Hoy, bueno, hoy ele não enfrenta tantos problemas por causa ¿no? Del posicionamiento que él tiene. Porque él trabaja con las constelaciones, mantiene los alumnos con las constelaciones, hace los movimientos con las constelaciones. No le llega la crítica en sus oídos. No porque no nos llega, porque él está ocupado, está atendiendo a las personas, está trabajando, ¿no? Está haciendo su formación y él es bien claro en su posicionamiento, ¿no? Y esclarece todas las dudas a las personas. Y además con el tema de la tecnología, ¿no? Que tienen los videos, las informaciones, porque él es eso que la gente ve dentro, ¿no? De sus redes, ¿no? De su día a día, ¿no? Y puede esclarecer de esa manera las dudas, ¿no? Sobre el trabajo de él. Y igual, si tiene la duda, vamos a ver todas las informaciones, ¿no? Vamos a ver la armonía con los ensinamientos, ¿no? Que él tiene. Y dentro de esos ensinamientos, como dice en la Biblia, ¿no? Tenemos el amor, ¿no? El abrazar, el de no llevar la cruz, ¿no? No llevar la cruz de tanta gente. Y las constelaciones también habla sobre ese amor, la tolerancia, el respeto, la honra, ¿no? Que hay muchos versículos de ensinamiento de la Biblia que tienen ese enfoque, ¿no? Ligación, ¿no? Del amor, la constancia, el respeto uno al otro, la jerarquía. Y por eso no ve una pelea entre la religión y las constelaciones familiares, porque ve algo como un complemento. Bert Hellinger tem uma frase que ele diz: nós encontraremos a paz quando nós estivermos em harmonia e em paz com todos os membros do nosso sistema familiar e quando a gente tiver a capacidade de dar um lugar no nosso coração a todos os excluídos da nossa família e da nossa história. Ou seja, se eu estou reconciliado com a minha história de família, com a minha mãe, meu pai, meus primos, meus tios, meus avós, e eu aceito tudo que deles eu recebo, que é a minha vida que eu tenho aqui, eu não vou ter inimigo, não. Só vou ter gente boa se aproximando de mim, porque o outro é meu espelho, né? Então, se eu estou em paz, se eu estou curado, se eu estou buscando, se eu celebro a missa, se eu atendo pessoas, se eu sou ético, se eu sou honesto, a guerra, ela vai se cessando, porque começa em mim. Então, as pessoas que estão em conflitos, que estão faltando paz, olhe para a sua história. É lá que está a resposta para você. Então, talvez eu, sendo o facilitador das constelações, eu também bebo dessa fonte e trabalho as minhas pendências das minhas histórias, se é que existem, né? Pendências, tá tudo certo como tá, mas eu vou tentando encaixar essas peças. E aí eu tenho paz, aí eu tô no meu lugar de força, no meu lugar certo, e essa ambiência que eu vivo, ela pode ser experimentada por aqueles que convivem comigo, que me veem, que eu me relaciono, então eu levo paz para onde eu vou, né? Então, por isso, talvez eu não tenha esses conflitos de identidade, de trabalho, de terapia, tá tudo certo. Bertie Hellinger decía, nosotros encontramos la paz cuando nosotros estuviéramos en paz con todos los miembros de nuestro sistema familiar y cuando tenemos espacio en nuestro corazón para dar lugar a todos los excluidos de nuestra familia. Así que si yo estoy en paz con todo eso, con los parientes, ¿no? Padre, tío, primo, hermanos, todo el contexto familiar, yo estaré en paz conmigo mismo. Entonces, las personas que están en conflicto, ¿no? Tienen ese conflicto interno con uno mismo. Entonces, lo que aconseja es mirar primeramente para su propia historia, ¿no? Para ver qué está pasando ahí y cómo poder conciliar y validar esas informaciones. Yo hago eso, el padre menciona que él hace eso constantemente con él, entendiendo mejor esas piezas. Y una vez que él ve, encaja, mira todo su sistema, porque como constelador constantemente trabaja esa información, lo cual él se pone en su lugar y fuerza así su lugar de manera correcta, ¿no? Por eso no tiene conflictos y está en paz consigo mismo y muy cierto y posicionado con todas las decisiones que él hace. Tem uma Isso passagem, inclusive, desculpa, padre, eu estava com pode isso aqui falar. falando sobre
né, a constelação e que ela realmente integra, né, uma religião, na verdade todas, né, ela faz parte, está a serviço da vida. Tem uma passagem bíblica que eu acho, que eu entendo que fala, que descreve, né, o que é a constelação, esse conceito. Está em Romanos 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros um dos outros. Então nós fazemos parte dessa família, apesar de seres individuais, mas não há como olhar o ser humano como ser individual, né? Porque nós temos nossas histórias, tanto geneticamente quanto as memórias. Então nós somos frutos dos nossos ancestrais. Então não há mesmo como a gente evoluir sem olhar e sem honrar esse passado. Deixa eu dar uma pausa aqui para o Renan, senão eu vou. Repite o versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 4. O que diz aí? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Lo que nos dice, ahí está, justo también a Carla preguntó cuál era la parte de la Biblia que era, ahí ya le respondió a Bianca. Bueno, lo que dice no, Bianca, la ligación ¿no? de ese capítulo de versículo que está diciendo que nosotros hacemos parte de esa familia como seres individuales y como también un seres conjunto, ¿no? En conjunto con todos. Fue como una impronta, resumiendo lo que ella dice hermosamente del versículo, que después ahí ponemos, después me pasa el versículo que dejamos para que ustedes puedan tener acceso y puedan leer después. E comentando aqui tudo que o senhor estava falando, passaram aqui várias passagens e várias perguntas, vou tentar aqui resumir, né, porque a gente já está com o tempo curto, mas o senhor estava falando sobre a fé, né, e que na verdade a fé e a oração, ela é um instrumento, mas nós temos que agir também, né? E eu vejo que não só no cristianismo, em todas as religiões, às vezes existe uma crença em que só ter fé, né, pedir, nós seremos atendidos, mas na Bíblia, e eu vejo muitas vezes as passagens de Jesus também chama para ação, né? Ele cura, mas ele também manda, caminha, né? Levanta. E também existem os mandamentos, como o senhor estava falando sobre honrar, né? Honrar os antepassados, o mandamento aí supremo, e que também é da constelação, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E a constelação, eu acho que é a máxima da constelação, né? O tomar os pais. E isso é um tema que eu sinto que é muito delicado, que as pessoas confundem. Tomar os pais com preciso conviver, preciso aceitar, me subordinar, né? Num pai abusivo, numa mãe narcisista. Mas o tomar, ele na verdade requer que nós honremos no sentido de seguir a nossa vida adiante, né? Ter sucesso com aquilo. Pausa, Renan. Me perdí. Vamos que a gente va podendo. Bueno, lo que hace una pregunta, ¿no? Al padre, que hay obviamente la Biblia siempre dice que tomar los padres, ¿no? Honre tu pai y tu madre, honra a tu padre y tu madre, que es algo que nosotros decimos mucho dentro, ¿no? de la constelación, es tomar a papá y a mamá. Y muchas personas, a ver, ¿y cómo es que usted ve, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que usted ve o cómo podemos manejar esa información? Ya que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo voy a honrar a papá y a mamá? ¿Y cómo voy a convivir si yo, bueno, papá fue abusivo, mamá alcohólica y todos esos conflictos internos, pero tenemos esa dinámica, ¿no? Que tiene justo dentro de la Biblia, honra a tu padre y tu madre para que uno pueda salir hacia la vida. Todo um comportamento disfuncional de um abusador, de alguém que foi ausente, né, numa família, de um pai, de uma mãe que não esteve presente, existe uma história por trás que valida esse comportamento, né? E quando nós olhamos com atenção, consciência e em tudo misericórdia, mesmo que eu não conviva com aquela realidade, eu sou convidado, primeiro como cristão também que eu sou, a amar essas realidades difíceis. Então, quando eu falo de honra, é uma questão de consciência, de onde eu venho,
né? Um fruto que veio de uma árvore, não importa se a árvore tenha cicatrizes, se aconteceram ventanias que balançou mais um fruto do que o outro, o que importa é que aquela árvore, ela deu frutos, ela foi frutífera e ela serviu, né, por um tempo e foi daquele jeito, até porque se foi daquele jeito, como eu posso me comparar a outros jeitos de ser? Eu não sei o que é ser filho numa outra realidade. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou julgando, eu estou me arrogando de lugares que eu desconheço, que eu não pertenço. E isso cria desconexão, Uhum. né? Então, quando a gente fala de honra e tomar esses pais, eu estou falando de consciência da minha história. E eu sou convidado, a partir dessa história difícil que me ocorreu, fazer a história extraordinária acontecer. Porque se eu ficar reclamando, murmurando, repetindo, com ódio, com raiva, eu estou criando novamente essa história. E eu estou perpetuando o sofrimento na minha história, na minha família. Então, o foco aqui não é o problema, a gente sempre diz, o foco é a solução. Nas constelações, nós focamos na solução. Porque se você for parar para escutar as lamentações, nós vamos perder tempo na vida, porque a vida ela tem um tempo aqui para acontecer. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se é um mês, 2 meses, um dia, alguns segundos de vida. E se eu parar aqui nessa live para falar de blá 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 de problema meu, a live fica insuportável, né? Então nós vamos nos conectando a mensagens maiores. Jesus tinha problemas, eu nunca vi Jesus reclamando de nada. Ele focava na solução, né? Tinha morte diante dele numa cruz e ele focava em solução e serviço. Então, quando a pessoa se coloca a serviço do outro, ela olha para o papai e para a mamãe, dá um joia e diz: ó, obrigado aí pela vida, valeu e tchau, e vai viver a vida. E olha para. É isso. Honrar pai e mãe não é permanecer, é dar tchau àquela realidade para frente. É o contrário, as pessoas não estão entendendo. Ah, tem que amar, tem que abraçar, tem que. Tem que morar Não, junto, né? não, Não. tem que Perdonar. vazar daí. Eu estou a 1.000 quilômetros longe da minha família, isso não diz nada se eu amo ou não amo. O que valida é o que está dentro de mim, da minha consciência, do meu corpo, né? Então, meu pai e minha mãe estão aqui, ó, biologicamente falando, está aqui. E se você é adotado, você tem a ambiência que você foi adotado, né? Você pertence àquele sistema que te adotou. Então é bonito quando você olha sem essas emoções. Por isso tem que curar as emoções. Senão você vai olhar por esses óculos que estão contagiados de histórias, de dramas, porque senão não tem solução. Você vai ficar a vida inteira reclamando, né? E por isso vem uma abordagem das constelações para te contextualizar o que ocorreu. Teve o abuso? Teve a agressão? Tem. Aí temos a justiça, que vai dizer o que tem que fazer, se tem que prender, se tem que punir. Deixa com a justiça. Você vive a sua vida. Fala, ó, papai, mamãe, obrigado aí pela vida, eu fico só com a vida. Esses pesos eu deixo com vocês. Vazo daí e vou viver feliz. Quantas famílias se reestruturaram porque entenderam que não poderiam mais viver presos nessa ambiência psíquica de dor e sofrimento. Porque se eu começar a contar a história da minha família, eu, aí eu vou, né, cair aqui. Não dá, eu quero viver elevado. Isso não é mentir, isso não é fingir. Isso é uma decisão. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero usar o meu tempo para coisas boas, né? Eu hoje só agradeço. Eu não peço nada, eu não murmuro de nada. E quando eu me pego reclamando, ou murmurando, ou criticando alguma coisa ou alguém, eu já me corrijo para eu voltar para o meu lugar de força. Meu lugar não é, né? A gente está aqui para algo maior. Então eu acredito nisso, Né? né? Buscar culpado era a É solução. isso aí. Eu foco na solução, né?
E aí a minha vida fica boa, aí o povo fica, mas como você está sempre bem, você está sempre feliz, você está prosperando. Ué, mas eu não dou lugar a perder meu tempo mais, né? Eu quero coisas boas. Uau. Boa Ah, sorte. vou escrever um livro acá. Bueno, todo comportamento disfuncional, ¿no? Dentro de la pregunta ¿no? que le contesto que habló Bianca, ¿no? Todo comportamento disfuncional, como abusador, ¿no? Como de alguien que fue ausente en la familia, un padre o una madre que no estuvo presente, hay una historia por trás que valida esa secuencia, ¿no? Hay un ensinamento de misericordia, ¿no? Que nos hace crítico, ¿no? Y también y de esa manera poder amar ese pasaje de dónde vengo, ¿no? Es como un fruto de un árbol, ¿no? No importa si ese árbol tiene unas cicatrices, lo que importa es que el árbol nos dio la vida y tuvo que ser de esa manera. No sé, no sé si que hacer, el hijo si quiere ver una otra realidad, una otra forma. Entonces lo importante que tenemos que tener en cuenta que a veces yo veo eso y pienso que yo soy un hijo de una otra realidad y eso me está desconcentrando y me está hablando, ¿no? De la honra, me está hablando de los padres, de la inconsciencia, de cómo ellos, ¿no? Tuvieron. Y si Dios mismo sufriendo, ¿no? Y pasando por todo lo que Jesús, pasando por todo lo que pasó, él empezó a ver, a solucionar y ver la situación para las personas, ¿no? Entonces hay que ver la solución, ¿no? Ya que él veía, Dios vio la solución y los servicios cuando las personas se ponen en servicio al otro y mira a su propio padre y madre. Diga gracias y siga la vida. No es perdonar o vivir juntos, ¿no? Como dice el padre, es liberarse y decir, gracias papá, mamá por todo, gracias, bueno, voy a seguir mi vida, voy a salir hacia adelante y voy a liberarme, ¿no? De esos patrones, ¿no? Y hacer responsable de mi propia vida, es lo mismo cuando pasa, cuando tiene un abuso, ¿no? La justicia es quien va a resolver y quien va a solucionar la situación. Entonces, deje que la justicia, ¿no? Soluciones, papá, mamá, gracias por la vida, por todo eso, y sigo mi camino, porque muchas personas no podrían quedar, o sea, no pueden quedar presos en ese ambiente, porque eso es lo que hace que esa persona quede anclada y atascada del pasado. Entonces, la idea es que la persona pueda mirar, ¿no? Y pueda agradecer y liberarse de ese movimiento. Y el padre también comenta si fuera a dejar ahí para contar su vida, su historia, ay, quedaría y todo quedaría pesado, y tanto problema, tantas cosas, tantas cuestiones, tanta dificultad. Entonces, lo que él se propone hoy es agradecer a todo y seguir hacia adelante. Y cuando él está en estado que está criticando, se ve un poco mal, papá, es como caigo en la realidad, vuelvo a mi situación y bueno, seguimos adelante y vamos para algo más, porque estoy para algo más y algo mayor. Y las personas le preguntan, ¿qué es que le pasa? ¿Por qué siempre contento, siempre feliz? Porque yo estoy para algo más y yo honro y tomo mi vida tal y como ella es, agradeciendo a mis antepasados. Eu É aproveito isso. o link aqui para finalizar, que eu tinha guardado essa passagem para o final mesmo, e o senhor veio e trouxe isso sobre o servir, né? É uma passagem aqui bíblica que totalmente conversa com as ordens da ajuda na constelação que o Bert trouxe, desse servir, né? Desse lugar do constelador e do ajudador, que é na verdade, em último lugar, né? Porque muitos que trabalham com ajuda, eu trabalho também, pode ser no início, no meio da caminhada, pode acabar saindo desse lugar como um salvador, como alguém de muita importância. E, na verdade, o nosso papel é servir e estar embaixo, né? Assim, claro, embaixo dentro da nossa postura. E a passagem, Renan, se quiser anotar, Vai. Mateus 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, eu acredito que esse é o trabalho dos consteladores, terapeutas, do senhor também, né, padre? A gente trabalhar com essa humildade e nos servir,
que o servir a vida, nós também seremos servidos, né? E assim, todos nós conseguimos nos beneficiar aí da vida um do outro, que não há nada mais precioso do que servir, mas esse servir dentro da nossa postura, dentro da nossa grandeza, né? E a gente só consegue servir realmente com dignidade, sem tirar a força do outro, quando a gente encontrou esse nosso lugar. E não tenta tirar o outro de um lugar de onde ele não quer sair. Ele precisa ter essa vontade, ele precisa sair por si mesmo. Isso requer de nós uma confiança nele e na vida. Passa aí. Aí, Tá vendo? Igual, porque aí, igual repite, trabalhos somente agradecimentos. me repete o capítulo, porque justo quando você falou, cortou o capítulo e quedou o versículo 26, né? Isso, Mas o capítulo, capítulo 20. capítulo 20. Ah, eu sou uma apaixonada entre linkar passagens da Bíblia com os ensinamentos da constelação. Pode seguir, padre. Ah, é? Ó, essa postura nossa de ajudar as pessoas, né? Deve ser, como ela disse, uma postura humilde, não arrogante. Como essa água está aqui, ela ela me hidrata. Mas se essa água se impor a mim, querendo que eu a beba a todo momento, eu não vou gostar, né? Ela está tirando a minha liberdade e ela vai me afogar. E provavelmente vai me trazer disfunções no meu organismo, porque está desequilibrado. Uma pessoa que se impõe muito ao outro, querendo ajudá-lo insistentemente, ele não está ajudando, ele está perpetuando o problema, né? Uma mãe que insistentemente quer curar o seu filho que está nas drogas, por isso que a gente fala de codependência, né? Ela está tão envolvida naquilo que ela não consegue solução. Até porque se o filho se cura, ela também vai precisar de cura, porque essa codependência faz com que ela sobreviva a partir também daquela dinâmica que não é só deste filho. Essa dinâmica do sistema. Quando tem um sintoma, o sintoma não é mais do indivíduo. O sintoma ele faz parte daquele sistema familiar. O sistema está comprometido, está doente, né? Toda ajuda é bem-vinda, mas ela está ali disponível, né? E eu posso fazer bem. Então a constelação nos ensina esse lugar, né? Eu posso utilizar, eu posso ter, mas a força está em mim. Não está na própria água. Está em mim que me dirijo, que abro a água e que tomo da água. Então, quando a gente quiser ajudar alguém, deixe que o outro transmita essa vontade, essa força, que o outro queira beber a água, que o outro se mexa. Não obrigue, não obrigue, porque isso não vai dar certo. Se desse certo, eu sairia curando todo mundo por aí, né? Isso não existe. Então, nós precisamos nos corrigir dessas nossas posturas. Isso é constelação, é posicionamento, é ficar no seu lugar. E estar à disposição. Ô, me ajuda aí. Vem cá, vamos conversar. O que você tem? E aí a gente é um caminho, é um diálogo, é uma proposta. E isso é igual uma semente. Você lança, mas não, o poder não está em você. Vai dar fruto em algum momento da vida, né? Ou nunca vai dar fruto. E nós não estamos preocupados com isso, né? Nós estamos preocupados em servir, em estar disponíveis. A mí me pasó eso, ¿no? Entro parênteses. Justamente o motivo que entrei nas constelações de todo, não? Foi poder ajudar as pessoas. Porque eu não conseguia ajudar, não conseguia ver um método como é poder ajudar como, então se tratava de buscar uma ferramenta para realmente ajudar. E aí quando entrei na constelação e descobri, realmente não posso ajudar se ela não quer ser ajudada. A gente não Não, consegue me doeu. e a gente pode se frustrar. E geralmente os nossos amigos mais próximos, a gente às vezes vê os amigos caindo e você fala, você não consegue, a pessoa não consegue entender, você não consegue. Então você tem que liberar, deixa ele fazer a experiência dele, deixa ela fazer a experiência dela, né? Exatamente. Bueno, vamos aí a traduzir, que é genial, porque me pegou bem forte mesmo, não? Porque isso me passou a mim. E aí Também foi a que não descobri. mim.
não posso Por ajudar. isso, piedade sobre esse lugar. E aí, mas só que tem o tema, né, que a gente olha de fora, já que a gente tem uma visão sistêmica, a gente vê as coisas, o que pode estar passando, e às vezes já não dá, mas antigamente é como uma impotência que não posso. Ah, agarrar essa pessoa, sacudão, né? Desperta, levanta, Mas meu, aí tá o problema. né, aí quem precisa da ajuda é a gente para se colocar no lugar e aceitar. Porque quem mais está, né? Quem está sofrendo mais, o outro ou eu que não consigo suportar aquele sofrimento? Esse trabalho foi Eu, um trabalho para mim. eu atendi uma constelação domingo, onde uma avó cuidava do neto, fazia o papel da mãe, e a filha excluída. Montei a constelação, rapidamente me parecia que eu teria que explicar para essa avó que não era a função dela e que era a função da mãe. Só que apareceu o aborto dessa mãe, dessa avó, e ela colocou esse neto no lugar. Só que na constelação eu mostrei tudo isso para ela e trabalhei a dor do aborto que apareceu. Eu não obriguei ela a liberar o neto para a mãe, porque a mãe ela não estava apta para criar esse filho. Então, demandaria uma outra constelação para essa mãe assumir o papel. Como que eu ia falar com a avó? Então, ali eu me vi o facilitador de um processo de constelação. Porque eu Exato. falei, eu não posso obrigar esse sistema a funcionar nesse modelo de família que eu tenho na minha cabeça, que a função da avó é vó e a função da mãe é cuidar do filho dela. Eu não consegui fazer isso, eu não quis fazer e falei para ela: vamos deixar como tá, porque tá linda a constelação. Aí ela sorriu e disse: é verdade, eu quero cuidar do meu neto mesmo. E a filha gosta que ela cuida do neto. Como que eu posso assassinar essa família dizendo não, faça diferente? Eu não posso fazer isso. Imagina, né? Senão eu vou adoecer. A mulher que falou, se adoer, eu vou adoecer. Eu não vou. Se eu entrar na vida do outro e querer mudar o outro, eu vou pagar por Uhum. isto. A minha própria saúde. Eu não quero. Eu abro mão das minhas vontades. Isso é humildade do constelador. Agora, talvez numa outra constelação para uma outra pessoa, talvez a sugestão ali seria orientar para esse caminho, mas naquela constelação não era possível fazer isso. Ma è il caso, ¿no? Bueno, voy a traducir a otra Ah, parte, bueno, tenemos ahí a 70. Bueno, dentro de las preguntas, ¿no? De la cuestión anterior, ¿no? Que el padre estaba conversando sobre esa postura, ¿no? De una persona, que es una postura de una persona humilde, ¿no? Para poder ver su propio lugar. Una persona que se impone mucho al otro, ¿no? Intentando ayudar de forma insistente, no ayuda, perjudica. Entonces, es como que si una madre trata, ¿no? De ayudar mucho, está muy consistente encima de un hijo que es dependiente, farmacodependiente o otras dependencias, entonces a veces con esa preocupación, con ese método, ¿no? De poder, insistencia de ayudar, acaba perjudicando. Entonces hay que verificar una otra manera de poder ayudar. Y también si el hijo es, ¿no? Sanado, hay que sanar a la madre, porque los dos quedan enfermos dentro de ese proceso. Entonces lo que hay que hacer es dejar que la ayuda sea bienvenida, ¿no? Para que esa persona quiera ser ayudada, que esa persona te busque para poder recibir esa ayuda. No nosotros forzar a algo que no va o nosotros tentar obligar o pensar, como lo hablamos recientemente, tener esa insatisfacción, ese fracaso de poder ayudar a las personas, ¿no? Y ahí justo dio una énfasis de un atendimiento que hizo de ese domingo una abuela que cuidaba a su nieto, pero ella tenía como si fuera su hijo, pasando sobre la prioridad de la madre. Dentro de la constelación, lo que se vio dentro de ese campo fue que el nieto estaba reemplazando a un hijo, un aborto dentro de su sistema.
Entonces, el padre, con toda forma amorosa, que es lo que hace un constelador, es mirar, ¿no? No es una manera que uno va a ampliar de forma inconsciente, porque uno va a mirar todo el sistema, el contenido de cómo poder manejar. Y él miró con todo el amor y dijo, bueno, esa es la situación y yo no puedo hacer un final feliz o hacer algo obligatorio como un orden familiar que no. La abuela no va a cuidar del nieto, el nieto es hijo de su hija y quién va a cuidar a ella. Pero ahí ella tenía toda la visión de que la hija no tenía condiciones de poder, ¿no?, cuidar al hijo, y ella como abuela se veía bien en ese rol cuidando a su nieto. Entonces él resolvió, porque no todo termina en final feliz, ¿no? Pero ese fue un final feliz. Pero él resolvió dejar la dinámica en ese momento y dijo, ya paramos por acá y también cómo está. Y ella salió con una sonrisa en la cara, súper contenta, feliz y contenta. Dije, sí, estoy contenta y me encanta cuidar a mi nieto. Y, Bom, y así, já fizemos hora extra, né? sí, no, bueno, Então, ya por hicimos mim, hora eu extra. ficaria 24 horas, Hoy, tá? por Eu, supuesto. tá Y fue que maravilhoso. va a crecer el número de gente, ¿no? Va subiendo, Sim, subiendo, porque es el horario también, ¿no? Gracias, gente, gracias a todos que estuvieron ahí mas atentos. para concluir, eu acredito que a constelação é um trabalho sobre a verdade, né? Trazer a verdade à tona e exige de nós um lugar de maturidade. Né? O Bert falava, a constelação ela é para adultos, porque encarar a verdade, tomar a responsabilidade não é fácil, né? É mais fácil a gente buscar culpados. E mais uma passagem bíblica, né? Que esse é o meu hino, é o meu mantra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que a constelação fez comigo e que eu vejo nos meus atendimentos com as pessoas, todo mundo que realmente conhece, né, e passa pela essa experiência. A constelação é libertação. Ela não é promessa de cura, ela não é religião, ela não é ela é a verdade. O que está oculto por trás da nossa vida e como eu posso, então, a partir desse conhecimento, tomar a minha atitude, me posicionar. Então, é sobre ação. É a verdade e a ação. Por isso que muitas vezes, né, existem tantas aí, tantas resistências com a constelação, porque todos nós precisamos crescer para realmente integrar esse conhecimento. Eu quero agradecer, Padre, imensamente a sua disponibilidade, a sua história, a sua experiência. Eu gostaria, assim, realmente de ficar aqui horas e horas. Vamos ver se temos outra oportunidade, né? Porque eu fiquei com uma lista de perguntas. Obrigada, Renan, também, né? Pela oportunidade, pela tradução. E, enfim, vou dar a palavra para vocês aí, finalizar. Bueno, hay más o menos que agradeciendo, ¿no? Mientras agradeciendo, obviamente, todo, ¿no? Esa linda y armoniosa charla que tuvimos, que fue, mira, casi 2 horas y sigue siendo corta. Y ella tiene el himno que ella utiliza, no dijo cuál el capítulo y versículo, pero... João, capítulo 8, versículo 32. Perfecto. ¿Y ahí puedes repetir el versículo? La frase. Ah, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ese es el himno que ella utiliza porque las constelaciones no es un lugar para sanar, para hacer milagros, pero sí una libertación que uno tiene para poder encontrar su libertad de poder salir y sanar internamente desde sus principios y desde la raíz. Bien. Gracias, Bianca, a vos. Agradece a todos ustedes por ese posicionamiento y por estar. E Padre, por supuesto, además, dizer aonde te pode encontrar, como se pode comunicar com o Senhor, quem pode conversar, o espaço aí está para isso. Eu falei que ia fazer a live no outro canal e eu abri o Padre Miguel Ângelo, que é o meu perfil aqui maior que eu tenho, então sejam todos bem-vindos. Talvez você podia me colocar como colaborador na live e aí eu publico no meu canal. Essa live fica salva e as pessoas já têm acesso ao meu canal, podem mandar os directs ali, tá bom? Daqui do Padre ou o canal do Padre? Não, esse Esse daqui mesmo. Tá ótimo, com certeza. tem como colocar Sim. colaborador, né? Sim, Ali. perfeito. E aí eu compartilho, tá bom? Perfeito, maravilhoso. Um abraço. E tem aí o pessoal que quiser conhecer também o canal do Padre. Lá eu faço vídeos dos grupos de constelação, um pouco dos atendimentos com os bonecos, eu posto tudo lá também, canal do Padre. Um abraço e Deus abençoe vocês. Não, obrigado.
Gracias, obrigado, senhor, obrigado, Bianca. Gracias a todos que tiveram, obrigado a todos que estiveram aí. Vai estar gravado esse vídeo para que vocês possam ver e possam ler tranquilamente. Com certeza já vamos combinar se o padre dispõe para o 2025 uma outra live para poder ter essa conversa super rica e exuberante para todos vocês. Que tenham uma ótima noite. Obrigado. E, Boa bueno, noite. uma palavra, padre, para terminar? Uma palavra? Amor, paz e libertação para a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa Deus noite, abençoe gente. vocês. Estou à disposição, a gente pode marcar outros momentos, né? No mês que vem, quiser marcar mais uma live, a gente marca e vem para cá. Isso acho que é muito bom. A gente traz informação para as pessoas, né? E podemos falar desses casos que a gente atende. Isso ilustra, as pessoas brilham os olhos, querem entender como se dá isso, né? Sim, Isso é legal. sim, Perfeito. sim. Combinado, padre. Combinado. A gente já marca aí para 25 de janeiro. Obrigado. Boa noite. Sua bênção. Um Boa noite. abraço. Deus abençoe vocês. Até Obrigado. mais. Tchau. Até mais.